Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre alguns erros que são cometidos no preparo de massas sem glúten. Observando esses erros e evitando eles, você vai conseguir produzir pães e bolos deliciosos, macios e fofinhos. O primeiro erro é utilizar um método de preparo chamado método cremoso reverso. O que é esse método? Bom, ele é utilizado para bolos, pães de alta proporção de farinha de trigo, de gordura, ovos e açúcar. Ele é utilizado na confeitaria clássica, porque quando é utilizada a farinha de trigo na preparação, se nós batemos muito essa preparação, o glúten vai desenvolver. Para o pão, o glúten desenvolvido é ótimo, porque ele vai dar elasticidade, né? Extensão sem ruptura. Agora, para o bolo, não, porque se a gente desenvolve o glúten dentro de uma massa de bolo, o bolo vai ficar mais firme, não é essa a característica do bolo. Então, o método reverso, ele consiste em batermos a farinha de trigo com uma gordura antes de adicionar os demais ingredientes líquidos. O que acontece? Quando a gordura é batida com a farinha de trigo, ela forma pequenas cápsulas em volta dessa farinha de trigo, evitando o desenvolvimento do glúten, e isso beneficia a produção dos bolos com glúten, né? Os bolos feitos com farinha de trigo. Então, esse é o método utilizado na confeitaria clássica, que se nós trouxermos para a confeitaria sem glúten, nós temos que observar o seguinte, confeitaria e panificação também, né? Nós temos que observar o seguinte, quando nós batemos os nossos ingredientes secos, as nossas farinhas secas, com uma gordura, essa gordura vai encapsular as partículas da farinha, impedindo ou reduzindo a hidratação delas. E como as nossas farinhas, elas absorvem os líquidos de maneiras diferentes, em quantidades diferentes, se nós fizermos esse processo de batermos a gordura com as farinhas, a gordura vai encapsular a nossa farinha e nós teremos pouca hidratação do nosso produto. Resultado, nós podemos ter um pão, um bolo ressecado, duro. Então não é interessante que você utilize esse método reverso, cremoso reverso na confeitaria e panificação sem glúten, da maneira que ele é feito na confeitaria tradicional. O que você pode modificar? Os pães, geralmente, né, em regra, a gente utiliza esse método, porém com uma pequena modificação. Nós colocamos os ingredientes secos, né, as farinhas no bowl da batedeira e em vez de adicionarmos a gordura, primeiramente, nós adicionamos a água, que tem o propósito de hidratar essa farinha. Então, adicionando a água, a gente bate essa mistura de farinhas com a água até que elas fiquem bem hidratadas. Em seguida, e depois dessa mistura, é que nós adicionamos a gordura, geralmente o óleo vegetal. Então, o óleo vegetal, essa molécula de gordura, ela não vai envolver mais as moléculas de farinhas e impedirem que elas absorvam água, porque as moléculas de farinha já estarão hidratadas. Por isso é importante que, se você for utilizar esse método cremoso reverso nas suas produções sem glúten, você faça essa pequena modificação, que é alterar a ordem de adição da gordura e dos demais ingredientes. Você vai adicionar os ingredientes secos, vai adicionar a água para hidratar essas farinhas e somente depois vai adicionar a gordura para então colocá-la para que ela atue com as funções que ela deve atuar na nossa receita. Entretanto, fazendo dessa maneira, ela não vai impedir que as farinhas retenham, né, absorvam a umidade da massa. Com isso, nossas produções ficarão mais úmidas, mais macias e mais fofinhas. Então, esse é o erro número 1, utilizar o método cremoso reverso na preparação de produtos sem glúten, sem essa modificação de trocar a ordem de adição do óleo com o líquido, tá bom? Então, esse é o primeiro erro. Outro erro que é cometido também na preparação de massas sem glúten é adicionar o fermento químico na metade da preparação do bolo ou então no início. Por quê? O fermento químico, ele tem dupla ação. Ele tem uma ação que se inicia quando ele entra em contato com o líquido. Então, assim que eu coloco o meu fermento químico na massa, ele começa a reagir. E a segunda ação é quando ele entra em contato com o calor. Quando eu tenho o fermento químico em contato com o calor, eu tenho uma maior expansão dele. Então, se eu adiciono o fermento químico na metade da minha preparação da massa ou então no início, esse tempo entre a primeira e a segunda etapa, a primeira e a segunda ação do fermento, será muito longo e eu vou ter prejuízo na correta fermentação da minha massa. Por isso é muito importante colocar somente ao final da preparação. Então, você fez o seu bolo todo, sua massa,
E deixa por último adicionar o fermento químico, bate para misturar esse ingrediente, também não precisa bater muito, incorpore-o bem e em seguida leve-o para assar. Você também não pode deixar a massa esperando, porque além de haver prejuízos na hidratação dessa massa, porque as farinhas sem glúten elas absorvem os líquidos de maneiras diferentes, nós não podemos deixar a massa parada também por causa disso, ela vai ter prejuízo na fermentação, porque entre a primeira e a segunda etapa de ação do fermento, eu tenho um tempo muito grande e eu não tenho uma eficácia total do meu fermento dentro da massa. Então esse é o erro número 2, tá? Erro número 3, adicionar o sal sobre o fermento biológico seco dentro da minha massa. Como assim? Quando eu estou preparando um pão sem glúten, eu tenho que adicionar o fermento à massa. Geralmente a gente utiliza o fermento biológico, né, que é o fermento industrializado, que a gente mistura logo junto com as farinhas, então ali junto com os ingredientes secos. Eu não posso adicionar o meu sal sobre o fermento biológico seco. Por quê? O fermento biológico ele é formado por leveduras, né, por organismos, micro-organismos vivos. Se eu coloco o sal, que é um agente bem forte, ele vai matar alguns desses micro-organismos, algumas dessas leveduras, prejudicando no correto desenvolvimento do fermento dentro do forno, dentro da massa. Então, eu não posso adicionar o sal junto ou em cima do fermento, porque eu posso provocar um prejuízo na fermentação. O ideal é o quê? Você faz essa mistura de ingredientes secos na preparação do pão, mistura todos os ingredientes secos, reserva o sal. Depois que você incorporou todos os líquidos à massa, que ela já está uma massa homogênea e cremosa, você então vai entrar com o sal, vai bater somente para incorporar e vai continuar a sua receita. Não adicione o sal logo em seguida em cima do fermento biológico, porque você vai prejudicar o correto desenvolvimento do pão e você pode ter como resultado final um pão com menor volume e menos macio e úmido, né? Porque ele vai, além de haver o prejuízo na fermentação, por causa disso, o seu pão ele vai ficar um pouquinho menos úmido, um pouquinho mais ressecado, tá bom? E o quarto erro, eu separei 4 erros aqui, que são os principais para falar para você nesse vídeo. O quarto erro é o seguinte: você bater em excesso a massa de bolo depois que você adicionou as farinhas. Tá, mas não tem glúten, eu posso bater a minha massa porque meu glúten não vai desenvolver, eu não tenho glúten, então minha massa não vai ficar dura. Errado. Por quê? Quando eu faço um bolo sem glúten, geralmente a gente incorpora ar nessa massa. Então eu uso a batedeira. A batedeira por si só já incorpora ar, porque é uma força mecânica rápida. Então eu tenho incorporação de ar na minha massa. Minha massa está bem volumosa, eu adiciono as farinhas e coloco na batedeira e bato por uns 3, 4 minutos. O que vai acontecer? Quando eu tenho a farinha dentro da massa aerada e eu bato por muito tempo, eu perco todo esse ar que foi incorporado. A fricção entre as partículas das farinhas vão fazer com que eu perca esse ar incorporado. Então, você pode até testar na sua casa. Faça aquele método espumoso, que é de bater os ovos com açúcar até triplicar de volume, formar um creme homogêneo e clarinho. Depois adicione as farinhas e leve à batedeira e bata muito para você ver. Você vai reduzir o volume da sua massa. O seu bolo, o seu resultado final, ele não vai ficar aerado como ele deveria ficar se você tivesse adicionado de forma delicada as farinhas e não vai ficar tão volumoso. Ele vai ficar mais baixinho, um pouquinho mais embatumado, porque eu não vou ter tanto ar incorporado, né? Eu posso perder totalmente o ar incorporado dessa massa. Então, o único ar que vai ter na massa é da evaporação dos líquidos, né, dentro do forno e também da fermentação do fermento químico. Mas o ar que eu incorporei batendo na batedeira eu vou perder por conta de ter batido em excesso as farinhas dentro da massa. Então esses são os principais erros cometidos ao se preparar massas sem glúten. Observe em casa, corrija os pequenos erros que você esteja cometendo, veja se você está batendo demais a massa, colocando o fermento um pouquinho antes de ter finalizado a massa, utilizando o método cremoso reverso, batendo a manteiga, o óleo junto com as farinhas antes de hidratar essas farinhas. Então observe, corrija esses pequenos detalhes. Eu tenho certeza que com essas dicas as suas preparações vão ficar ainda melhores, ainda mais gostosas, macias e fofinhas. Bom, eu agradeço pela sua companhia, por ter assistido esse vídeo. Espero contribuir para melhorar as suas preparações de pães e de bolos, que você produza pães e bolos deliciosos e incríveis para você e para sua família. Eu te aguardo no próximo vídeo. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para ser avisado assim que nós publicarmos um vídeo novo aqui no canal.
Curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e assim produzir melhores pães e bolos sem glúten. E eu te aguardo no próximo. Um beijo.